Então, irmãos amados, nesta manhã abençoada, manhã de paz e alegria, vamos à palavra de hoje, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Estamos meditando em Filipenses já há muito tempo. Capítulo 13, nós vamos ler hoje o verso 12, de 12 a 16. Filipenses 3, versos 12 a 16. Abra aí sua Bíblia, acompanhe a leitura direitinho. Todos já acharam? Podemos ler? Filipenses 3, 12. Não que eu o tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Agora presta atenção. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que alcançamos, né? Olha que coisa interessante. Paulo fala aqui, ele não alcançou a perfeição, mas ele tinha um objetivo dentro do coração dele: prosseguir para o alvo. E para que ele prosseguisse para o alvo, ele tinha uma disposição na mente dele. Presta atenção nisso. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Se desligar do passado, se desligar de tudo aquilo que é passado, aquilo que era treva, seja as coisas que for, que você passou no passado. Para você prosseguir para o alvo, eu tenho que me esquecer de tudo, me desligar do passado, porque agora eu sou uma nova criação. Então eu encontro muita gente que até hoje, ela traz sofrimento, tristeza, problema, recordação, emoções aprisionadas pelo passado, por aquilo que ela viveu no passado. E aquilo que ela viveu no passado, ela fica segurando algumas coisas no presente, na vida dela. Então Paulo, para prosseguir para o alvo, para alcançar o prêmio, ele diz: esquecendo-me do meu passado, das coisas que para trás ficam. Posso ser duro com vocês? Pode ser pessoas que você tem que deixar para trás, situações, muita coisa que talvez possa até ter valor para você. Mas quando você compara com o conhecimento do Evangelho e com o futuro que esse conhecimento ele te traz, é impossível ficar tentando carregar nas costas essas coisas do passado. Então Paulo, esquecendo-me de tudo, eu prossigo para o alvo. Eu tenho um alvo, o alvo está lá na frente. Então estou prosseguindo, esquecendo-me de todas as coisas do passado. O passado para mim não tem mais valor algum. Por mais coisas que sejam úteis, mas se elas não se encaixam na minha nova vida no presente, tem que ser deixado para trás para mim prosseguir para o alvo. Está com isso na sua mente? Então vamos trabalhar um pouquinho na palavra de Deus para você entender que você é uma nova criação. Por exemplo, a nossa vida na carne começou quando a nossa mãe nos gerou e nós nascemos. Mas para Deus, toda essa vida passada já foi apagada. Deus não traz mais isso na memória. Para Deus, a minha vida começou. Estou vivo para Deus a partir do momento que eu nasci de novo, acordei para o Evangelho. Brotou dentro de mim, eu nasci do alto. Daí para frente é que a minha vida é reconhecida como uma vida para Deus. Eu nasci para Deus. Me tornei um filho de Deus. Daí para frente é que Deus conta os meus dias. Porque no passado
Eu era morto como também os demais. Não conhecia nada da verdade do Evangelho da graça de Deus. Tudo isso, naquele batismo na cruz em Romanos 6, eu fui sepultado na morte de Cristo e meu passado acabou. Eu posso lembrar. Mas minha vida começou no momento que eu nasci do alto, eu nasci de novo, me tornei uma nova criação. Então Deus olha para você agora, Ele só dá validade a partir do momento que você nasceu do alto, nasceu de novo. Daí para frente é que você está vivo para Deus. Guarda isso na sua mente. Então vamos trabalhar João, capítulo de número 3, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. Vamos recapitular sobre o novo nascimento, né? Vamos lá. Aquela conversa que Jesus teve com um grande líder e conhecedor do Velho Testamento, que era o Nicodemos, né? Vamos lá, João 3, verso 1. Nós vamos ler alguns versos, depois voltamos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, preste muita atenção, não se canse de ouvir isso. Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Agora ele mostra os dois nascimentos. O que é nascido da carne é carne. O segundo nascimento, quem nasceu do Espírito Santo é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Agora presta atenção. Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Então Nicodemos, um dos principais dos judeus, presta atenção, para ser mestre em Israel, você precisava ter um grande conhecimento da velha aliança, do Velho Testamento, não é um pequeno conhecimento. Para você ser mestre, um ensinador, um professor, você precisava ter um grande conhecimento, senão ninguém o reconheceria como um mestre. Jesus falou assim para ele, você é mestre em Israel, você é um grande conhecedor de Israel. Você é um que ensina as crianças, ensina, e você não sabe, o teu conhecimento não permite que você entenda sobre o que é um novo nascimento. Então, Nicodemos era um conhecedor, um extremo religioso da velha aliança. Ele vem procurar Jesus, olha, estamos reconhecendo, ninguém pode fazer o que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus não falou nada, Jesus falou isso para ele, Nicodemos. Você tem um grande conhecimento, você é mestre em Israel. Mas se não acontecer uma coisa dentro de você, presta atenção. Se não acontecer uma coisa dentro de você, se você não nascer de novo, se não nascer por dentro, nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus, você não vai entender esse grande conhecimento que você tem. Vai ser um impedimento para você ver o que é o reino de Deus. Nicodemos, se não acontecer isso dentro de você, você não vai ver e nem entrar no reino de Deus. Então é a mesma coisa, presta atenção. Nós encontramos milhares de igrejas cheias, eles cantam, eles têm aqueles telões, sai aquela fumaça de gelo seco, algumas estão pondo até agora, sai que nem uma chama, e aquele louvor alto, aquela coisa, você vê uma multidão gritando, fazendo um montão de coisa. É um verdadeiro show, aquilo ali é um espetáculo, o culto virou um espetáculo. Mas quantos ali dentro, presta atenção, que nasceram do alto, que
que estão vendo o reino de Deus. Quantos nesse sistema evangélico brasileiro que nós estamos vivendo são pessoas que nasceram de novo, que nasceram do alto, nasceram por dentro, estão vendo o reino de Deus. Não é o fato de eu estar dentro de uma grande igreja que eu nasci do alto, eu nasci por dentro. Às vezes eu posso estar lá 20 anos, cego, cantando, chorando, e nunca entrei nem vi o que é o reino de Deus. Posso ter um conhecimento que Nicodemos tinha, ter feito até teologia, anos, e não ver o que é o reino de Deus. Isso é um mistério. Vocês estão entendendo, queridos? Então, quer dizer, se isso não acontecer dentro de mim, eu não vou ver. E onde é que eu vou ver o reino de Deus? Eu vou ver uma luz assim do céu? Não. Eu vou ver o reino de Deus no Evangelho. Abrir os meus olhos, eu começo a entender o Evangelho, eu vou entender o que é o reino de Deus. O reino de Deus começa dentro de mim. Vocês estão entendendo? É quando meus olhos é aberto, eu passo a ver o que é o reino de Deus, e eu estou dentro dele em Cristo, por meio do conhecimento do Evangelho. Não é uma coisa que eu vou ver uma luz, né? Não. O conhecimento é aquilo que brota dentro de mim pelo conhecimento do Evangelho. Eu entro e vejo o reino, e a partir desse momento meus olhos interiores foram abertos, eu passo a enxergar e entender e fazer parte do reino de Deus. Se isso não acontecer dentro de um coração, ele não pode ver e não pode entrar. Está bem claro isso? Está bem claro, bem distinto. Isso é um mistério glorioso. Então vamos ver aqui. Olha o que Jesus fala para Nicodemos no verso de número 6. Ele fala de dois nascimentos. Um nascimento na carne e outro nascimento do Espírito. Olha lá. O que é nascido da carne é carne. Você nasceu da tua mãe, nasceu na carne, nós somos carne. Herdamos essa natureza pecaminosa, somos carne. Temos uma alma deformada, essa alma ela é escravizada pelas paixões do corpo, pelos seus desejos, e a alma funciona para obedecer os prazeres que o teu corpo quer ter. A alma é escrava da tua carne, dos teus desejos. O que um homem não faz para satisfazer os seus desejos? O que uma mulher não faz para satisfazer os seus desejos? Ela vive em torno disso, o homem vive em torno disso. Não estou dizendo só desejo sexual, não é isso, tem um monte de outras coisas. A gente vive para obedecer e alimentar essas coisas. O que é nascido da carne, é carne. Você vê a criança, ela vive para obedecer os desejos dela, as coisinhas que ela quer. Ela está naquele mundinho de desejos, a vida dela é aquilo ali. Depois ele cresce, a víbora cresce, né? E vai viver em torno da sua carne para satisfazê-la. O que é nascido da carne, carne é essa vida natural que a gente tem. Quem nasceu da carne é carne. Agora Jesus mostra um segundo nascimento. Agora, quem nasceu do Espírito, olha lá o verso 6. O Espírito está em letra maiúscula, é um nascimento do Espírito Santo, olha lá. O que é nascido do Espírito, ele é o que agora? Ele é Espírito. Esse é o segundo nascimento. Então, o que Jesus está dizendo? Quem nasceu da carne, está na carne, está na vida externa. A vida dele é satisfazer a carne. Mas quem nasceu lá por dentro, no Espírito, acordou, encontrou Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que não nasceram da carne, nem da vontade do homem, nem do sangue, mas nasceram de Deus, é um nascimento de Deus. Essa pessoa é Espírito. Espírito, você é Espírito, você era morto por dentro. Mas quando o conhecimento chegou até você, você creu por ação de Deus, você nasceu por dentro, você é um homem interior. Lá no seu espírito, onde a coisa era morta, brotou uma nova vida. Você é espírito agora, você é muito mais que esse corpo. Você entende isso ou não? Você agora é um espírito que habita nesse corpo aí, está trancafiado nessa cadeia, que é a tua carne, que aprisiona o teu homem interior. Esse é o novo nascimento, quando eu creio
E lá dentro de mim, Deus ressuscita, me faz nascer de novo, me faz nascer do alto. A partir desse momento, vem um tchan, né? Que a gente sempre fala, tchum. Eu acordei para o Evangelho. Eu fui chamado, eu não estava muito interessado, ou era um fanático evangélico, mas a partir do momento que aconteceu o boom, né, dentro de mim, eu nasci do alto, nasci de novo, nasci espírito, conectei. Fui conectado, estou conectado com Deus agora. Agora estou com sede, agora me agrada a Bíblia, agora eu estou entendendo. Agora eu estou com sede, agora eu estou vivo, eu estou diferente. Não foi porque você se esforçou para ser. Foi porque aconteceu um milagre dentro de você. Nasceu do Espírito, agora você é Espírito. Você é muito mais que esse corpo. Agora, esse que nasceu, que é Espírito, a eternidade está aí dentro dele, a vida eterna está dentro dele. Ele é o verdadeiro Filho de Deus. Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores adorem como? Com a carne, dançando? Não, isso não é adoração. Adorem lá dentro, em Espírito. O Espírito nascido de novo, eu sou Espírito, adoro a Deus em Espírito. Espírito e Espírito. Deus é Espírito. Uma conexão fantástica que jamais poderá ser quebrada para quem nasceu de novo. Deus procura os verdadeiros adoradores. Mas o templo não estava em pé naquele tempo de Jesus? Não havia os levitas lá dentro? Eles não cantavam? Não tinham a verdadeira adoração? Não! Porque Deus está procurando, Jesus está dizendo, Ele está procurando ainda. E aquela multidão que ficava no templo adorando, não servia para nada, era um monte de morto tentando adorar um Deus vivo com as suas músicas. Se Ele está procurando é porque não tinha muito pouco. Então, você nasceu de novo. E quando isso acontece dentro de mim, a minha vida diante de Deus, presta atenção. O seu passado foi sepultado com Cristo, acabou. Os seus pecados, os seus erros, o seu sofrimento, seja lá o que você passou. Você pode lembrar aqui, mas Deus pôs um fim em tudo aquilo, pôs um fim. Por isso que eu não posso estar vivendo uma vida de fé agora, com anzóis do meu passado me segurando, porque no passado eu sofri, coitado de mim, porque eu passei dificuldade. Não vai mais me prender essas coisas, porque minha mãe morreu, meu pai morreu. Não, aquilo acabou. Para Deus aquilo acabou e para mim também acabou. E vou te contar uma coisa, você não precisa fazer isso. Mas toda a fotografia de morto que eu tinha em casa, eu joguei tudo no lixo. Pai, mãe, irmão, não quero nem recordar. Pessoal isso, você não precisa fazer a mesma coisa. Eu não vou ficar olhando para minha mãe que morreu, olhando para o meu pai, para a minha família, tudo morto. Vou ficar olhando o quê? Voltar 40 anos atrás, para quê? Rasguei tudo e joguei tudo fora. Eu não vou mais olhar para morto, eles não existem mais. Aí eu vou lá, lembra, eu era pequenininho, e meu pai me deu um jogo de botão do Corinthians contra São Paulo. Não quero mais saber do passado, nem das pessoas. Amei-os, foi tudo bom. Mas acabou, eu não vou ficar pondo um quadrinho do nono lá. Morreu há 30 anos, meu nono, meu vovô. Plantar batata. Nada, nem recordar das coisas boas eu quero, porque bom é hoje. Eu estou vivendo hoje, entende? Se eu comer hoje é bom, eu não vou ficar, o tempo foi tão bom. Não, acabou, não volta mais. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, olhando para frente, firme, estou indo para frente, eu estou aprendendo, eu estou crescendo, caminhando, eu nasci do alto, eu sou uma nova criação agora, minha vida começou no dia que eu nasci do alto. Deus me vê assim e eu vou me ver assim agora. Então você vai equilibrar os seus sentimentos, aqueles sentimentos doentes de saudade do passado, tanto bons quanto ruins. Não vai mais governar minha alma não está aprisionada por nenhuma coisa boa nem ruim do passado. Eu estou livre daquelas emoções que querem me aprisionar no presente, seja lá o que for. Então minha vida começou para Deus quando? A partir do momento que eu nasci do alto.
Nascido da carne é carne. Quem nasceu do Espírito é Espírito. Eu sou Espírito agora. Estou preso nessa carne maligna, nessa cadeia aqui, mas um dia eu vou sair dela. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. Lá para frente. Prossigo para o alvo. Então, o que Paulo fala a respeito disso? Vamos lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios, vamos lá, está em João, depois de João vem Atos, primeiro aos Coríntios, segundo aos Coríntios. Segundo aos Coríntios, capítulo número 5. Vamos ler a partir do 14 até o 17. Segundo aos Coríntios 5, 14 a 17. Pois o amor de Cristo nos constrange. Presta atenção. Julgando nós isso. Um morreu por todos. Cristo morreu por todos nós. Logo todos morreram. Eu morri com ele também. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Então, pastor, quer dizer que eu tenho que viver para Deus? Sim, você tem que viver para Deus. E como é que eu vou viver para Deus? Eu vou me internar num convento, eu vou ser padre, ficar num mosteiro, eu vou me fechar. Não é nada disso. Eu vou viver para Deus, tendo a minha família comendo, bebendo Coca-Cola. Vocês estão entendendo? Eu vou viver para Deus, tomando um sol na praia. Eu estou vivendo para Deus. A partir do momento que eu nasci, eu sou de Deus, agora eu vivo para Ele. Viver para Deus não é ficar dentro de uma igreja fechada. Eu não posso fazer isso, eu não posso sorrir, eu não posso ir no aniversário do diabo, eu não posso, ai meu Deus, eu tenho que ser santo. Não, isso aí é viver para a escravidão. A partir do momento que eu nasci de Deus, eu sou de Deus, eu vivo para Ele. Se eu como, eu estou comendo para Ele. Entende isso? Tudo que você faz agora na tua casa, você está fazendo, você é dele, você vive para Ele agora. Nós vivemos para Ele. Eu não vivo trancafiado num lugar cheio de disciplina, amarrado, preso. Meu Deus, se Jesus voltar, eu vou ficar. Ai, socorro. Ai, meu Deus, o apocalipse, a besta, o dragão. Ai, tem misericórdia, vigia, irmão, vigia. Todo mundo desespera. Não. Então, se eu estou almoçando com a minha esposa, eu estou vivendo para Deus. Se eu estou com meu neto, minha neta, eu estou vivendo para Deus. Se eu estou vivendo para Deus, ainda que eu esteja fazendo alguma coisa em função da minha família, eu vivo para Deus, eu sou dele agora. Você vive para Deus? Está dirigindo seu carro lá meio nervoso? Está vivendo para Deus, sem problema nenhum. Não precisa me trancar num convento e ficar assim empalhado, dizendo que isso é viver para... Não, isso não é, isso é viver para a religião que escraviza. A religião que escraviza. Então, vamos lá. Um morreu por todos, logo todos morreram. 15, ele morreu por todos para os que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. E assim, daqui por diante, a ninguém conheçamos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já não conhecemos mais deste modo. Parei, o que é conhecer segundo a carne? É ter a visão desse homem caído, olhar para a pessoa sempre com esse olhar da carne. Olhar para a família sempre com esse olhar da carne, olhar para a religião sempre com esse olhar da carne, olhar humano, sabe? Sempre vendo as coisas do lado externo, sabe? Sempre disciplinado pelas coisas externas, religião externa, tudo externo. Eu não tenho mais que ter essa visão das pessoas do mundo. Eu tenho que mudar a minha visão, eu tenho que ver as coisas segundo o Espírito. E como é que eu vou ver as coisas segundo o Espírito se eu não tenho conhecimento das coisas que é segundo o Espírito? Quando eu começo a conhecer o Evangelho, eu vou começar a olhar as coisas segundo o Espírito, né? Você passou lá, você parou lá, veio um cara, oh, me dá R$1 aí. Você estava na carne, vai trabalhar, vagabundo, né? Você não falaria isso? Falaria, né? Eu falei isso 1000 vezes. Agora, ver as coisas segundo o Espírito. Você olha para aquele cara, o velho, e fala assim, vai trabalhar vagabundo. Você fala, não, já não vejo mais as coisas do mesmo jeito. Aí vou dar aquele R$1 para ele.
Essa semana mesmo eu fiz isso, eu estava entrando no Bergamini. Bergamini é um mercadão grande que tem ali, que eu moro do lado. Aí tinha um cara, eu estava com a maior pressa, o cara... Ô tio, me dá R$1, sabe aqueles coitados, né? Eles com aquele pé sujo, tudo sujo, cheirando mal. Aí eu passei assim, o velho homem, o novo homem fez assim. Aí eu tinha R$1 no bolso, fiz assim, ó lá, hein? Já jogou bolinha de gude na infância? Ele foi enrolando, ele catou, ficou feliz da vida. Eu não tenho mais que ver as coisas segundo a carne. Quando eu começo a ver as coisas segundo o Espírito, as pessoas não são aquele monstro que elas eram quando eu não via. Eu vou ter um pouquinho mais de misericórdia no meu coração. Se eu não tenho muita paciência, eu vou o homem interior vai começar a me incomodar. Você precisa ter mais paciência, né? Hoje mesmo eu já perdi paciência com a minha esposa. Você acredita nisso? Minha neta veio dormir em casa, né? Eu acordei 4 horas da manhã hoje. E estou lá meditando, escrevendo. Eu passo várias horas ali quieto para poder preparar esse arroz com feijão que eu venho falar aqui. Aí minha neta dormia em casa. Vai lá buscar mamadeira lá na casa. Estou tão quentinho em casa. De shorts, só de camiseta. Tudo trancado, meditando. Eu vou ter que buscar mamadeira. Eu falei assim... Fiz assim com ela, desse jeitinho mesmo. Pra você ver como eu sou santo. Aí eu tomei um banho e tal, aí o novo homem vai buscar uma mamadeira. Aí eu falei, deixa que eu vou benzinho. Ela me perdoou. Aí eu fui lá buscar uma mamadeira. Por que eu não fui naquela hora? A ninguém olhar em segundo a carne, porque a carne queria ficar ali acomodada. Vocês estão entendendo? Mas depois eu estava bem, tomei um banho, aí eu vou buscar mamadeira. E fui para pagar o que eu já estava devendo. Então, olhar as coisas segundo o Espírito, você vai começar a compreender essa mudança. Vem de dentro para fora, ter paciência. Fazer uma coisa que você não gostava de fazer, né? Suportar uma pessoa que você não queria nem olhar, mas você vai aprender a dar um sorriso. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho, a nova vida. Isso vem do Espírito, do homem interior. Então eu não posso ficar olhando tudo segundo a visão do velho homem, tudo na base da briga, da discordância, da falta de paciência, do desprezo, da irritação. Sabe, eu não posso desvalorizar as pessoas, entende? Como eu desvalorizava. Não! A ninguém olhais segundo a carne. E nem ver Cristo segundo a carne. O que é ver Cristo segundo a carne? Vai lá, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu só vou ver o Jesus que curava, expulsava demônio e fazia milagres. Eu só vou pregar isso ainda. Cristo estava em carne ali. As pessoas recebiam milagres ali porque tocavam nele. Ele estava pessoalmente. Presta atenção. Ele estava pessoalmente. Então a mulher fluxo de sangue vinha. Se eu tocar, e tocava. Ele estava ali, saía virtude. O leproso falou, se o senhor quiser pode curar. Mas ele veio, tocou no leproso, quero que fique limpo. Ele tocava, as mãos dele, ele tinha poder para fazer. Nenhum desses apóstolos de hoje tem poder para fazer isso. É tudo charlatão. Ele estava pessoalmente em carne, então as pessoas viam, tocavam nele, comiam o pão que ele multiplicava, comiam o peixe que ele multiplicava, via multiplicar, era tudo visto, todo mundo via. Aquele tipo de fé de Mateus, Marcos, Lucas e João não é a fé do Evangelho. É uma fé visível que via Jesus pessoalmente fazendo milagre, expulsando o demônio, e todo mundo queria estar perto dele, porque viam. Eu não vejo mais Jesus assim, eu vejo Jesus agora glorificado. Vê que nas cartas de Paulo nunca falou assim, você quer receber um milagre? Você quer ser curado? Você quer se prosperar? Nunca! Paulo fala dos mistérios da cruz, o que aconteceu na cruz e que a igreja. Pode ver a linguagem de Paulo. Não é a linguagem de Mateus, Marcos, Lucas e João. Toca nas vestes, ó o demônio. Não, ele recebeu a revelação do Evangelho, ele tem um conhecimento profundo do Evangelho no Espírito. Então, se você puder falar, Deus, eu não quero mais olhar as coisas segundo a carne. Então vai começar a brotar dentro de mim um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de misericórdia, um pouquinho mais de respeito. Eu vou ficar um pouquinho melhor comigo mesmo, né? Vocês estão entendendo? E nem ver Cristo só em Mateus, Marcos, Lucas e João.
no Evangelho eu vejo Cristo glorificado, ressuscitado. Não é mais aquele que estava andando. Eu não vou mais falar Jesus de Nazaré. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Não. Ele era de Nazaré. O nome dele não era Jesus de Nazaré. Nazaré é onde ele nasceu, onde ele vivia. Agora eu conheço Jesus glorificado. Eu não estou mais com aquela mentalidade de Jesus andando em Jerusalém. Aquilo tudo acabou, gente. Mudou. Bem claro? Então vamos em frente. Então aí ele chega no verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, olha lá, é uma nova criação, uma nova criatura. As coisas antigas, o meu passado acabou, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez o quê? Se fez novo. As coisas velhas, eu estou em Cristo, eu sou uma nova criação, nasci do alto. A nova criação está dentro de mim, o novo homem está dentro de mim. As coisas velhas, o meu passado se passou, tudo se fez novo. Eu estou numa nova compreensão, num novo entendimento, numa nova sabedoria, numa nova dimensão, numa nova vida, uma vida nova, aqui ó, na mente, no conhecimento. Vocês estão entendendo isso ou não? Então, quem não tem esse conhecimento vive um evangelho de escravidão. Vive o evangelho de escravidão. Eu quero agora trazer 3 versos lá da Velha Aliança. Lá da Velha Aliança. Então, vamos lá. Isaías, abre a Bíblia em Salmos, que é o mais fácil. Você abre em Salmos, aí você vai. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías capítulo de número 1. Olha, a falta de conhecimento atrapalha a vida das pessoas. A falta de conhecimento atrapalha a vida das pessoas. Principalmente quem está dentro da igreja. A falta de conhecimento do Evangelho atrapalha a vida das pessoas. Por que é que uma pessoa vai acreditar num pouco de água? Porque alguém disse que aquela água é orada e tem um poder ali, e ela vai beber. Porque ela não tem conhecimento. Por que é que uma pessoa vai pegar uma rosa ungida, dessas campanhas mentirosas, e acreditar que aquele botão de rosa morto, porque ele está morto, tem algum poder de Deus, e ele vai levar para casa, e o demônio que está na casa dela vai ficar preso ali? Porque ela não tem conhecimento. Não tem. Porque uma pessoa vai pegar sal grosso na igreja para espantar o mal na sua casa e jogar o sal grosso lá, se é o macumbeiro que usa o sal grosso, ou vai passar dentro de uma igreja num corredor de sal grosso para ser liberta de alguma coisa. Porque ela acredita nisso? Porque não tem conhecimento. O conhecimento liberta. Conhecereis a verdade, conhecereis. E a verdade vai fazer o quê? Por você, a verdade conhecida vos libertará. Entende? Então, uma pessoa sem conhecimento, como pode prosseguir para o alvo? Como pode esquecer as coisas que para trás ficam? Ela é uma escrava do passado. O passado dela está fazendo ela buscar um Deus. Resolve o meu problema, tem misericórdia, me ajuda, Senhor, socorro, faça alguma coisa por mim. Aí ela vai ser levada por todo o vento de doutrina para solucionar os seus problemas trazidos pelo seu passado. Então vamos lá, Isaías capítulo de número 1. Quero ler só o verso 3. Só o 3. Ele está dizendo assim, ó, presta atenção aí. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. O que ele está dizendo? Que o boi conhece o dono dele, conhece onde ele come. Eu estava assistindo um pequeno videozinho onde um fazendeiro tinha um boi, ele estava filmando um boi lá no pasto longe, sozinho. Aí ele começou a fazer um barulho lá, um som. Aí ele filmando o boi, aquele boizão grande. A primeira vez que ele fez, aparece assim, ele olhou. Na segunda vez ele já se virou, na terceira ele veio correndo em direção ao dono. Por quê? Porque o boi conhece o seu dono. Conhece.
Bastou fazer aquele som que ele está acostumado, aquele boizão lá do pasto veio correndo, ele veio filmando, veio até a cerca, ele pôs a mão, passou, e o boizão ficou feliz da vida. Por quê? Porque conhece o seu dono. E ele diz mais o que ali? E Israel conhece o seu possuidor, e o jumento conhece a sua manjedoura. Mas o meu povo, Israel, esses são os termos da velha aliança, não tem entendimento. Estavam fazendo um monte de coisa errada, negando a lei, indo após outros deuses. Por quê? Porque faltava conhecimento. Porque a pessoa faz um monte de coisa errada, acredita em verdadeiros charlatões evangélicos, curandeiros, que só pegam o dinheiro deles. Por quê? Porque não tem conhecimento do evangelho, meus irmãos. Não tem conhecimento, porque o conhecimento liberta. Outra coisa. Agora vai para Oséias, Isaías, vai para frente lá. Isaías, Jeremias, lamentação de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Ezequiel, agora Oséias, vem ali na frente, Ezequiel, Daniel, Oséias. Oséias, depois vem Joel. Oséias é um livrinho pequeno, aí, um profeta menor. Abra aí. Oséias, capítulo número 3. E nós vamos ler ali, verso 6. Oséias 3, verso 6. Aqui está dizendo que Israel estava numa total corrupção. É um texto longo isso aqui. Olha lá, verso 6 de Oséias 3. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Agora, por que o povo estava faltando conhecimento para o povo? Vamos dar um passinho a mais aqui. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecesses da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Por que o povo estava sem conhecimento? Vamos dar um passo a mais agora. Porque o sacerdote, que era responsável para trazer o conhecimento para o povo, para manter o povo na lei, tinha se desviado da verdade, tinha se corrompido. Vocês estão entendendo? Buscava vantagens, fazia da religião um meio de se enriquecer e deixaram a lei de lado. E isso estava ocasionando que o povo que os ouvia, que era ensinado por eles, estava sem entendimento, estava em destruição. Porque a culpa era de quem ensinava, porque não ensinava o que tinha que ensinar. Então, quando eu olho para a televisão, eu vejo essa gente que é apóstolo, que é bispo, eles estão com o dinheiro na mão. O diabo deu muita grana para eles. Eles exploraram as pessoas. Eles não abrem o evangelho diante das pessoas. Por que o povo está sofrendo e sendo destruído? Porque falta conhecimento. Porque essa gente não abre o evangelho. Abre ou não abre? Não abre. Né? É um monte de técnica, um monte de coisa, um monte de falas para casais, tudo muito bonito, mas não abre. Fala na placa lá, Jesus Cristo é o Senhor, mas não fala do que Cristo fez na cruz, só fala de Deus, não fala nem no nome de Jesus Cristo, presta atenção, só fala Deus, 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 não fala Jesus Cristo. O povo está sendo destruído porque falta o conhecimento. O sacerdote que tinha que ensinar se desviou, se corrompeu e ensina mentira e traz destruição para o povo. Por isso a importância de ouvir o evangelho, de ouvir pessoas que pregam a verdade, com coração sincero, que pregam o evangelho da graça de Deus, e não dar crédito para os mentirosos, ainda que eles sejam grandes. Não adianta, não ouça os mentirosos. Então o povo estava sendo corrompido, por quê? Porque os sacerdotes, os que ensinavam, se corromperam e estavam ensinando o que não devia, o povo estava se destruindo. Então nós encontramos hoje, um monte de gente evangélica que ficou anos na igreja com a vida destruída.
Tudo aquilo que prometeram que eles iriam prosperar, que eles iriam mudar de vida, que a esposa ia voltar, que tudo iria melhorar, que aquele ano era o ano da vitória. Eles fizeram 12 cultos para 12 meses do ano para ter vitória. Tudo aquilo que eles viram o pastor lá na frente, não, você vai ter vitória, sua vida vai mudar. Não aconteceu nada com eles, foram destruídos. Deram para as igrejas o pouquinho que tinha, ficaram sem nada. Foram destruídos porque lhe faltou conhecimento. E quem tinha que ensinar os enganou. Então, presta atenção, a mentira vai na frente da verdade. A mentira está sempre na frente. A mentira é propagada que nem incêndio em mata seca com vento. A verdade vem lá atrás, sendo trabalhada, ensinada, é uma luta. Quando ela chega, a mente desses já estão todas possuídas pela mentira. Então a verdade tem que ir desconstruindo a cabeça de muita gente para poder acreditar. E só aqueles que são chamados por Deus vão ter a mente aberta para poder entender o Evangelho. A maior parte vai ficar na destruição. E aí mesmo em Oséias, vai lá para o capítulo de número 6. Oséias 6, vira uma página aí, ou duas. Aí ele fala assim, no verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. Então, o mesmo que está falando que o povo está sendo destruído por falta de conhecimento, ele está dizendo, conheçamos. Não é uma coisa que eu faço em um dia. E prossigamos em conhecer. Conheçamos hoje. Mas eu não sei tudo, então prossigamos. É uma coisa contínua, é um trabalho contínuo. Conheçamos e prossigamos, prosseguir. Por isso a importância de você frequentar o ensino da palavra, estar presente, estar ligado na palavra, uns ligados aos outros. E ligado sendo fiel naquilo que você pode ser, porque nós sustentamos isso aqui. Ser fiel em tudo aquilo que você faz, para que a gente tenha recursos e consiga não parar, caminhar, tendo responsabilidade uns com os outros, e prosseguir. E prosseguir. E prosseguir. Aí ele falou o quê? Conheçamos e prossigamos, e ele diz uma coisa, olha lá. Como a alva, sua vinda é certa. Você já viu o amanhecer do dia? Né? O que é o amanhecer do dia? Você olha para o lado leste, daqui a pouco está escuro. Eu que acordo de madrugada vejo isso muito. Tem um monte de foto de amanhecer, de lua, 3 horas da manhã. Ih, vocês nem imaginam. Gosto de olhar os astros. Aí, daqui a pouco começa lá no leste, um pequeno clarão. Aí vai clareando, melhorando, aí a lua vai sumindo, as estrelas já sumiram, daqui a pouco pinta lá um risquinho do sol, daqui a pouco aquele sol sai bonito e percorre o dia inteiro. Assim é o conhecimento, começa com uma coisa pequena, uma pequena luz, aí vai vindo, você vai prosseguindo e acompanhando, e aquilo vem brilhando, uma hora o sol vai se levantando, uma hora vai estar meio-dia, aquele sol intenso, o conhecimento cresceu. Vocês estão entendendo como é a coisa? Por isso é um trabalho, a igreja é uma disciplina, é um trabalho de ensino de anos, uma boa parte desiste, mas quem é salvo não vai desistir, eu tenho certeza disso. E vai brilhando, aí ele fala sobre o que é uma chuva seródia, não é uma tempestade, olha lá. Aí ele diz, sua vinda é certa, ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega toda a terra. A chuva seródia é aquela que vai caindo aos poucos, não é intensa. Mas a lavoura grossa gosta disso, vai caindo, não tão forte, mas é uma chuva que fica muito tempo caindo e vai regar toda a terra. Ele está dizendo que o conhecimento vai vir sobre nós como uma chuva. Ele vai vindo e vai regando a nossa mente, e vai regando, e a coisa vai crescendo, e vai crescendo, vai crescendo. Por isso que Paulo fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, olhando para frente, não olhe mais para trás, eu olho para frente. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Eu tenho um alvo e eu vou chegar lá.
Essa é a sede que eu quero encontrar no teu coração. Eu tenho um alvo no conhecimento e eu vou chegar lá. E eu tenho esse alvo. E vou chegar lá cada vez mais. Não é? Me desculpe. Eu não vou ficar em casa porque chegou no domingo, está dando uma garoinha. Eu tomei um chazinho, está tão quentinho, vou lá na igreja. Só se você tiver uma boa causa, justa, legítima. Agora, a fraqueza da carne te impedir, não pode dominar. Vou estar presente. Não é bom estar presente? Pastor, o senhor quer me escravizar, hein? Não quer que eu falte. Não, de jeito nenhum. É bom assistir pela televisão, mas é melhor estar aqui pessoalmente. Não tem uma unção, né? Eu falei unção, tem uma coisa mais viva aqui pessoalmente. Não mexe ali dentro do coração. Então Oséias fala isso. Agora volta lá para a nova aliança, Hebreus, lá na frente. Vamos lá para Hebreus agora para nós já ir dando continuidade para o fim, né? Hebreus capítulo 6. Hebreus, capítulo número 6. 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus. Chegamos lá no Novo Testamento, você está mais rápido para achar, né? Achou aí Hebreus 6, agora presta atenção. Vamos ler desde o 11, vai. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer, difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes necessidade novamente de que alguém vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. E assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. O que Paulo está dizendo? O tempo havia passado, esses hebreus não progrediram, não cresceram no conhecimento, ficaram parados. Paulo fala, vocês já eram pelo tempo, vocês já tinham que estar ensinando outros, mas tem necessidade de novo, de começar do zero, os princípios elementares, as primeiríssimas coisas para você começar a entender o Evangelho. Vocês se tornaram crianças necessitadas de leite. O alimento sólido, as coisas mais profundas, são para aqueles que pela prática da palavra têm as faculdades exercitadas para discernir o bem e o mal. Depois ele diz aqui, para progredir na fé, verso 1 do capítulo 6. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. O que é pôr à parte? Uma coisa está aqui, eu vou pôr à parte, vai para lá. O que é os princípios elementares da doutrina de Cristo? As primeiras coisinhas. Então ele vai citá-las, que eu tenho que pôr à parte, que não são tão importantes mais. Olha lá, ele vai dizer, os princípios elementares da doutrina de Cristo. Deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus, ensino de batismos, imposição de mãos, ressurreição de mortos, juízo eterno. Põe tudo de lado isso, entende? E essas coisas todas. Então o que Paulo está dizendo? Olha, vamos nos deixar levar para aquilo que é perfeito, entrar numa coisa mais profunda. Vamos pôr de lado, esse batismo serve, aquele batismo não serve. Será que Jesus ressuscitou? Não ressuscitou. Será que vai entrar em juízo? Não vai entrar em juízo. Então, as pessoas têm medo, meu Deus. No começo da minha vida de fé, eu assisti um filme que eu saí assim, de medo, né? Um filme que falava, aí tinha um homem assim, ele olhou para uma mulher, né? Escondidinho assim, e tinha 2 olhos grandes assim. Deus olhando, você está olhando para aquela mulher. Aí, dizendo que era o crente que estava olhando para a mulher, já ia para o inferno. Aí daqui a pouco ele estava lá num bar, ninguém estava olhando, ele pegou e tomou um copinho de cerveja. Aí estavam os 2 olhos em cima. Você está tomando um copinho de cerveja. E ele, né? Aí tudo que ele fazia tinha 2 olhos atrás.
olhando, condenando. Aí estava assim: você vai para o inferno, olha os olhos de Deus sobre você. Quando eu assisti isso, eu tremi, né? Deus te vê em toda parte. Sabe aquele filme de condenação, de guilhotina para todo mundo, né? Então, era um pânico. Na década de 70, só se falava, você não conhecia isso. Década de 70, Jesus vai voltar, se prepara, Jesus vai voltar. Aonde você ia, falava que Jesus ia voltar, ou então você tinha que falar em línguas, era a febre disso. Aonde você ia, não sei o que, vem aqui falar em línguas, fala, imita a minha língua, fala igual, receba. Era só isso, Jesus vai voltar e falar em línguas e gritaria. Ficou uma década nessa canseira. Hoje, todos aqueles que falavam isso, têm as suas igrejas grandes, e ninguém mais prega sobre isso, porque não deu em nada. Todo aquele avivamento que ia chegar, e você vai ser condenado. E eu vivia apavorado que Jesus ia voltar. Eu era jovem, tentado em 1001 coisas, eu não era casado, eu ia perder a salvação por segundo. Vamos ler, já saímos de Hebreus, agora vai lá para João. Eu não ia falar isso só para você descansar a tua mente. João capítulo de número 6. Não, João capítulo de número 5, verso 24. Ele falou isso antes da cruz, presta atenção, sobre juízo. João 5, 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Presta atenção. Não entra em juízo. Não entra em juízo. Não entra em juízo. Mas passou de onde? Da morte para a vida. Então, se eu creio em Jesus Cristo de verdade, eu não entro mais em juízo. Eu já passei da morte para a vida. Por que, pastor, não vai entrar em juízo? Porque eu já fui julgado na pessoa de Jesus Cristo na cruz. A minha condena, já fui condenado, já fui morto, já fui julgado. Eu não entro mais em juízo. Então Deus não vai chegar para você: meu filho, você falhou, vou estar diante do trono, estou perdido porque eu falhei tanto. O que você fez na terra? Não vou nem ter voz para falar, vou estar assim: você fez isso, você vai aqui, vou te julgar. Não. O salvo não vai entrar em juízo. O juízo é para quem está perdido, quem está nas trevas, quem é o enganador. Esses vão ser julgados. Você não. Já passamos da morte para a vida. Então o que Paulo falou lá em Hebreus 6? Deixe de lado as doutrinas de batismo, imposição de mãos, juízo final, ressurreição de... aqueles princípios que confundem a cabeça da pessoa. Jesus vai voltar, o juiz eterno. Deixemos-nos levar para o que é perfeito. O que é isso? Estou compreendendo, eu não sou como o boi, eu não sou como aquele povo de Israel que o boi conhecia o dono, ele não conhece. Meu entendimento está crescendo. Deus está me levando para aquilo que é perfeito. Me deixa levar. Olhando para aquilo que está diante de mim, prossigo para o alvo, esqueço das coisas que para trás ficam. Ontem foi muito bom, mas não me interessa, nunca mais vai voltar o ontem. Eu estou vivendo hoje, olhando para frente. Se foi feliz ontem, foi. Se não foi, não me interessa mais, não vai me capturar, não vai prender um anzol para ficar me fazendo retrair, não vai, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, olhando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo. Vamos terminar voltando lá em Filipenses. Filipenses 3, 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. Cristo me conquistou para mim conquistar a eternidade, o futuro. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Agora olha o que ele diz: pois todos os que somos perfeitos tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo,
também isso Deus nos esclarecerá. Agora, olha o que ele fala: todavia andemos de acordo com o que alcançamos. Então, como que eu tenho que andar? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Andemos de acordo com aquilo que alcançamos. Qual é o teu entendimento? O que você alcançou no teu entendimento? Ande de acordo com o teu entendimento. Não volta para trás. Tenha a tua vida de acordo com o que você entenda. Você pode encontrar 30 irmãos. Você ande de acordo com aquilo que você alcançou com o teu entendimento. Olhando para frente, prosseguindo firme em direção ao alvo. Recebe a palavra de hoje? Fala assim, amém. Vamos fazer a breve oração. Feche os olhos e vamos orar. Senhor, te adoramos profundamente e que essa simples pregação alcance o coração preparado, o fruto maduro, a terra arada, que a semente vai cair e produzir o fruto. Que hoje, Senhor, novas pessoas ouçam isso e tenham aquele toque de Deus, aquele despertamento pelo conhecimento da Tua Palavra. Crendo que será, oramos pela fé em nome de Jesus. E a igreja diz, pode aplaudir bem forte.